fala em análise de falha, obviamente o grande objetivo é encontrar a causa raiz para a gente criar contramedidas para que essa falha ela não ocorra. Só que se a gente for olhar num horizonte, olhar na prática, eu preciso estabelecer alguns pontos para que minha análise de falha ela seja eficaz. Um dos principais pontos quando eu estou estruturando o meu processo de análise de falha é entender quais são os gatilhos que vão, ou seja, quais são os critérios que vai disparar a necessidade de uma análise mais aprofundada da falha. Então, esse é o primeiro ponto. Olhando, então, gatilhos, o que ele pode ser? Quantidade de... Normalmente, o gatilho está associado a um impacto. Ou ele vai estar associado à quantidade de horas que o equipamento ficou parado e o quanto ele impactou para a produção. A quantidade de falhas que está ocorrendo nesse ativo, ou seja, quantas ordens estão sendo abertas num determinado período. Pode estar associado a um custo de manutenção. Poxa, chegou um determinado custo de manutenção, um custo de manutenção corretiva numa determinada ordem, eu vou precisar fazer uma análise de falha. Os mais comuns de acontecer é tempo. Um tempo de um determinado equipamento. Por que eu preciso estabelecer bem os gatilhos? Porque dependendo do critério que eu estabelecer, eu vou ter um volume maior ou menor de análise que eu vou atender. E a gente pode pensar o seguinte, quanto mais análise eu fizer, melhor. Daí a gente vai para o mundo real. Eu vou ter braço para fazer todas as análises de falha? Quanto é um gatilho interessante que vai realmente impactar para o meu negócio, sendo que a ferramenta ela é de qualidade, é para evitar possíveis falhas. Então, eu preciso ter isso em mente. Quando eu estabeleço o gatilho, eu preciso pegar dentro desse critério uma quantidade de falhas que eu consiga analisar. Então, se eu coloco um gatilho, vamos lá, 30 minutos, equipamentos de criticidade A, 30 minutos, poxa, daqui a pouquinho vai gerar um volume lá de 10 análises de falha na semana. Poxa, será que eu consigo atender tudo isso? Será que realmente eu consigo atender? Daí o que vai acontecer? Pode ser que eu tenha um volume muito grande e eu não consiga dar tratativa a todas elas. Então, daí eu descontinuo o processo ou o meu processo não é eficaz. Então, normalmente estabelece um tempo que seja significativo para a produção, né, para a produção daquele equipamento, mas que em contrapartida eu também consiga atender com o recurso que eu tenho disponível. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Normalmente, tá, pessoal? Eu coloco aqui uns números como referência. Normalmente é em torno paradas acima de 1 hora ou paradas acima de 3 horas. Fica em torno disso, principalmente num primeiro momento, tá? Obviamente tem que entender bem o contexto de vocês, mas só para que vocês tenham alguns números de referência. E a nível de quantidade de falhas, normalmente é mais de 3 falhas, né? Mais de 3 ordens de manutenção corretiva no mesmo equipamento, tá? E no mesmo componente, né? Porque eu posso ter, dependendo da complexidade do meu equipamento, eu posso ter 3 ordens de serviço. Poxa, uma no conjunto hidráulico, uma no pneumático e uma lá no conjunto, no painel elétrico da máquina. Poxa, são características de problemas diferentes. Poxa, são 3 falhas no conjunto hidráulico. Poxa, é alguma coisa que está acontecendo aqui, eu preciso atuar. Então, normalmente se faz uma quantidade de ordens de serviço num determinado conjunto, num determinado componente. Isso é o gatilho, tá? Extremamente importante para que eu consiga saber o volume de análise de falha que eu vou estar fazendo. Outro ponto importante é estabelecer uma equipe multidisciplinar. Não existe análise de falha, ou não deveria existir uma análise de falha feita por uma única pessoa. Eu preciso ter uma análise com pontos focais diferentes. Poxa, vai participar desse grupo a pessoa que fez a intervenção, por exemplo, que atendeu a ordem de serviço, então vai ter um técnico, vamos lá, mecânico, mas eu preciso ter dentro dessa equipe multidisciplinar, de acordo com o problema, poxa, um técnico que faça parte da elétrica, poxa, é alguma coisa de lubrificação, é um problema um pouco mais complexo que eu vou envolver a parte da engenharia, eu vou envolver alguém da produção para entender melhor o processo produtivo, poxa, alguma coisa relacionada à segurança, meio ambiente, eu vou estar envolvendo. Então, essa equipe multidisciplinar é para que eu consiga fazer uma análise mais completa daquele problema. Então, é importante eu capacitar essas pessoas e já ter as figuras em cada um dos departamentos, para que essa pessoa ela já tenha domínio sobre o que eu vou estar mostrando na sequência para vocês, já tenha domínio da sequência da análise, que já consiga ter maior desenvoltura e não precisa ficar aprendendo a fazer análise, porque ela já foi capacitada. Ela vai, de fato, analisar a causa raiz de um determinado problema. Então, equipe multidisciplinar, treinada,
para conseguir desenvolver essas ações. A gente vai perceber que quando eu faço uma análise de falha, eu preciso ter um histórico de intervenção mais apurado, porque eu vou conseguir entender se, por exemplo, eu tive manutenção preventiva, os antecedentes da falha, né? Se eu fiz manutenção preventiva naquele equipamento nos últimos meses, se teve manutenções corretivas para aquele equipamento que fazem menção àquela causa que eu vou estar analisando. Enfim, então eu preciso ter um histórico de troca de peças. Poxa, estou analisando lá um problema que é recorrente e tem um consumo muito grande de uma determinada peça. Poxa, o histórico vai me ajudar a entender melhor o problema. Então, esse histórico da intervenção ele vai servir para a equipe multidisciplinar, depois que estabelecer o gatilho, poder atuar dentro do relatório. Aqui, pessoal, daqui vem para cá, ó. Quando eu falo em análise de falha, normalmente a gente já remete a um relatório, né? Vai ter lá a identificação das atividades, vai ter um diagrama de Chikawa, vai ter lá uns 5 porquês, vai ter um brainstorm, vai ter, enfim, vai ter um plano de ação no final e tudo mais. Esse é o relatório que a gente preenche para buscar investigar uma causa raiz. Só que eu preciso ter um documento, uma planilha, um aplicativo, um sistema que vai fazer o gerenciamento de todas as análises de falhas que eu tenho. Então, eu vou estar mostrando uma no Excel, mas basicamente ele vai concentrar todas as informações que tem das análises que foram realizadas e algumas informações já do plano de ação. Então, aqui vai ter informações da análise, né, e também do plano de ação, principalmente o que se refere lá ao método, enfim, mas ao prazo e ao responsável. Para que eu consiga enxergar dentro desse gerenciamento quais foram as falhas, né? Qual foi a causa raiz, qual foi o plano de ação e se ele já foi executado ou não. Para que eu preciso ter isso aqui? Porque por mais que o plano foi executado, eu consegui realizar aquela ação, o responsável executou aquela ação dentro do prazo, eu preciso entender se aquela ação ela foi eficaz ou não para resolver o problema. E aqui, pessoal, é um dos pontos que eu vejo mais falho de toda a sistemática de gerenciamento de falha que eu vejo dentro das empresas. Por vezes eu tenho gatilho, eu estabeleço uma equipe, eu tenho uma planilha de controle, só que eu vou até o prazo e a situação que eu realmente executei. Poxa, isso aqui realizei aquela intervenção. Incluí aquele tópico lá, por exemplo, no plano de manutenção preventiva, vamos supor. Eu fiz a aquisição dessa peça e ela está no almoxerifado. Poxa, beleza. Eu fiz o treinamento com o operador, eu criei uma instrução de trabalho, enfim, fiz uma modificação no equipamento, eu consegui realizar a ação que eu tinha me proposto a fazer. Só que daí eu tenho que olhar num prazo de, isso aqui se estabelece também, mas em torno de 45, 60, 90 dias, entender se essa ação que eu implementei, depois desse prazo, né, depois da realização, da data de realização, um período depois, eu avaliar se realmente eu consegui chegar na solução definitiva do problema, ou esse problema ele voltou a acontecer. Porque toda a sistemática é para buscar a causa raiz para evitar que a falha ocorra. Se a falha continua ocorrendo, significa que a solução que eu dei ela não foi efetiva, ela não teve o impacto que eu tinha previsto anteriormente. Então, a validação das ações significa que, poxa, 90 dias depois, não ocorreu a falha, continua lá com a solução que eu implementei. E daí, a partir daí, eu começo a ter as lições aprendidas. Quantas empresas de vocês têm equipamentos similares? Poxa, prensas, máquinas de solda, injetoras, centros de usinagem, que uma solução que eu apliquei em um ponto específico, a mudança da especificação de um lubrificante. Poxa, eu identifiquei que a falha estava ocorrendo pelo aquecimento do rolamento lá, por causa que a especificação daquele lubrificante não era adequada. Agora eu substituí num ponto específico e a partir dessa substituição eu estou tendo uma vida útil maior. Vou replicar, né, entendendo a similaridade do problema, eu vou aplicar num outro ponto e com isso eu vou ter essa lição aprendida estabelecida e ampliada para outros pontos. Então, pessoal, a análise de falhas trata-se sim do relatório, a qualidade do relatório, a qualidade da análise,
mas muito de todo esse entorno que eu acabei de trazer para vocês, tá?